Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. Neste, que é o programa que fecha esta terceira temporada, nós vamos debater um tema atual e polêmico, que é o foro por prerrogativa de função, popularmente conhecido como foro privilegiado. Para tratar desse assunto, a gente recebe aqui um advogado criminalista, Fábio Guilherme, que trabalha com esse tema, discute um pouco esse tema com a gente, vai debater algumas questões, apresentar algumas propostas que tramitam aí no Congresso Nacional sobre o foro por prerrogativa de função e também algumas decisões judiciais recentes que tratam sobre o tema. Quero agradecer a você que esteve com a gente durante toda esta terceira temporada, anunciar que a nossa quarta temporada vai sair em breve e que você fique acompanhando as nossas redes sociais, que estão aparecendo aqui na tela, para saber a data exata de lançamento. Então é isso, sem mais demora, roda a vinheta e fiquem ligados. Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. No programa de hoje, que encerra esta terceira temporada, nós vamos falar sobre um tema de momento, que é o foro por prerrogativa de função, popularmente conhecido como foro privilegiado. E para tratar desse tema, a gente recebe aqui o advogado criminalista Fábio Guilherme, que vai debater com a gente um pouco sobre essa questão e esclarecer alguns pontos. Fábio, seja bem-vindo ao Debate Legal. Eu é que agradeço o convite. E a gente já quer iniciar essa conversa falando o que é, primeiro o conceito, o que é o foro por prerrogativa de função e por que é que ele é chamado de foro privilegiado. Então, na verdade, é equivocado, é uma tecnia chamar de foro privilegiado, como é profanamente divulgado, como é vulgarmente chamado. A Constituição prevê o foro por prerrogativa de função a alguns agentes e autoridades que, por conta da relevância das atividades que desempenham, a Constituição confere direito a elas de serem julgadas por tribunais. É também chamada de competência ratione functione. Competência em razão da função. Isso, competência em razão da função. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que, primeiro, não é bem um privilégio. Não é. Não é um privilégio, até porque se privilégio fosse, ainda que houvesse a perda do cargo, o agente ainda continuaria com o privilégio. Então, se trata de fato de uma prerrogativa de função. E não da pessoa. E não da pessoa, exatamente. Então, por exemplo, um deputado, um senador que tem esse foro por prerrogativa de função, é enquanto ele for deputado, enquanto ele for senador. Exatamente. Enquanto ele gozar, enquanto ele estiver investido no cargo de deputado federal, no cargo de senador, e existem outras autoridades também. Hoje ainda existe o foro para os membros da magistratura, do Ministério Público. Hoje são mais de 30 mil pessoas que gozam deste foro por prerrogativa de função. Foi bom você falar um número, porque muitas pessoas utilizam esse número como um argumento para dizer assim, olha, são mais de 30 mil pessoas no Brasil que têm esse foro. Não seria um exagero? Não seria demais? Qual a sua visão sobre isso? Sim, eu acho que sim. Eu acho que deveria se restringir, e há inclusive um projeto, uma proposta de projeto que já foi votada no Senado Federal, de autoria do senador Álvaro Dias, ali do PV do estado do Paraná, que na verdade irá restringir este instituto apenas a 5 autoridades. Seriam elas o presidente da República e o vice, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, um argumento contrário que defende que, por exemplo, deputados e senadores tenham esse foro é que se um deputado, a depender da sua influência, do seu círculo de poder, sendo julgado na primeira instância, isso pode desvirtuar um pouco o processo, relação de poder, uma certa pressão, por exemplo, em cima do magistrado ali de primeiro grau. Você acredita que isso de fato pode existir, que é um argumento válido? Olha, eu acho que na maior parte, na maioria das vezes, há isenção, principalmente dos juízos de primeiro grau, até porque muitos deles são recém-empossados, muitos deles não tiveram nenhum tipo
de politicagem, vamos chamar assim, não houve nenhum tipo de indicação política, exatamente, e estão ali por meritocracia, de fato. Eu não acredito que isso vá acontecer, não. Claro que eu não posso generalizar, não é? Mas acredito que, via de regra, isso não deverá acontecer, não. Até porque, assim, esse é um argumento que pode, de certa forma, até ser válido, né, por algum ponto, por alguma visão. Mas se a gente admite, por exemplo, que um juiz de primeiro grau, né, hipoteticamente falando, sofra uma pressão, digamos assim, algo desse gênero, nada impede que um juiz de segundo grau também sofra. Exatamente. Um juiz de tribunal superior. Exatamente. Agora, outra coisa que se fala sobre o foro é que ele seria um artifício de impunidade. Que muitos deputados ou senadores ou autoridades com prerrogativa de foro fazem um abuso desse direito, né, e que por isso prolongam o processo por tempos em tempos e acabam nunca sendo punidos. Como é que você vê essa afirmação? Então, esta inclusive é a ideia do autor da proposta, o senador Álvaro Dias. Eu discordo, eu entendo que o Instituto ele foi criado, né, com um propósito, né, de proteger determinadas funções, determinados agentes e autoridades por conta da magnitude, da relevância da função que vem a exercer, e muitas vezes a relevância dessas funções é confundida com a morosidade dos processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como função precípua a Corte Constitucional e não um tribunal penal. E acaba desvirtuando. Isso. O que ocorre? Hoje, dentro do Supremo Tribunal Federal, até o julgamento da ação penal 937, haviam mais de 500 inquéritos e ações penais. Destes, após o julgamento, mais de 400 serão remetidos imediatamente à primeira instância. Então, assim, eu acho que agora a morosidade, né, a celeridade será muito maior. Foi que o Supremo acabou restringindo para crimes cometidos com relação ao exercício da função. Isso, durante o mandato, durante o tempo em que exerceram o mandato em razão da função que exerce, exatamente. Justamente o espírito do foro, né? Que é esse, que é proteger o mandato e não a vida comum da autoridade. E foi esse exatamente o propósito do legislador ao prever esse instituto. Por isso que eu entendo que não seja um instituto da impunidade como prevê o senador Álvaro Dias. Você até já mencionou, mas só para a gente aprofundar mais um pouquinho nesse tema, a questão do Supremo. O Supremo é a Corte Constitucional e acaba julgando uma série de ações penais por causa da prerrogativa de foro. Certo. E isso acaba desacelerando os processos, isso acaba tirando um pouco a celeridade, porque o STF ele acaba passando mais tempo se dedicando àquilo. Sim. Como é que você enxerga isso? Você acha que essa decisão do Supremo ela teve um fundamento constitucional, efetivamente, ou foi uma decisão mais institucional, digamos assim, para desassoberbar o tribunal? Olha, só para que você possa ter uma ideia de como essas ações penais vinham assoberbando de trabalho o Supremo Tribunal Federal, só na ação penal 470, que foi a ação penal do mensalão, ela demandou mais de 60, salvo engano, foram 69 sessões de julgamento. Então isso com certeza compromete a pauta do Supremo Tribunal Federal durante anos a fundo. Então, mas respondendo a sua pergunta, eu entendo que o julgamento da ação penal 937, ela foi equivocada por não ter sido interpretada a Constituição da maneira como seria devida. Na verdade, a gente nunca vai saber o real objetivo do Supremo, a real motivação dessa decisão. Se foi realmente uma questão técnica ou se foi mais uma questão institucional, né? Eu verifico que teve um pouco das duas coisas. Eu verifico também. Essa é a minha visão. Fábio, queria agradecer, acho que a gente percorreu bem o assunto, falou um pouquinho, esclareceu alguns mitos, alguns porquês. Quero agradecer mais uma vez por você ter participado e deixar aberto o espaço para suas considerações finais. Bom, eu é que agradeço o espaço, acho que o seu programa abre espaço para
para que se possam debater aqui assuntos de grande utilidade pública. E, de antemão, fazendo as minhas considerações, dizer que não sou contra o fim do foro por prerrogativa de função, apenas entendi que o viés como foi feito foi equivocado. A proposta que será votada, inclusive eu tenho certeza que até o segundo trimestre do próximo ano, a depender da composição do novo Congresso Nacional, até por uma forma de retaliação, já que essa ação penal restringiu o foro por prerrogativa de função apenas a deputados e senadores, com certeza chegará às demais autoridades por via dessa PEC, PEC 10 de 2013. Então, eu entendo que o que na verdade fez o Supremo Tribunal Federal e o que vem fazendo não é interpretando a Constituição Federal, e sim a reescrevendo. Eu posso aqui citar vários exemplos do que vem fazendo. O que vem fazendo o Supremo Tribunal Federal realmente é reescrevendo a história à conveniência de algum de seus membros. Eu posso aqui citar várias passagens aqui de violação ao princípio da legalidade, como temos visto no caso da Operação Lava Jato, vários acordos de delação premiada que, ao arrepio da lei, são chancelados, são homologados pelo Supremo Tribunal Federal, regimes de cumprimento de pena inexistente no Código Penal, é o caso, por exemplo, do ex-senador Delcídio do Amaral, e algumas decisões do tipo a prisão preventiva desse mesmo senador, que não é previsto em lei, os julgamentos dos habeas corpus 126, 292 de São Paulo e o habeas corpus 152, 752 do Paraná, cujo paciente foi o ex-presidente Lula, que, na verdade, além de não interpretar a Constituição, pois a interpretação foi restritiva, ou seja, retirando direitos que seriam em benefício do réu, reescreveu uma jurisprudência nova, cerceadora de direitos fundamentais. Então, eu concordo com o fim do foro por prerrogativa de função. Eu só discordo do viés como foi feito. Respondendo aqui a sua pergunta. Ok. Muito bem colocado, muito bem fundamentado, muito bem exposto. Eu agradeço mais uma vez, Fábio. Eu é quem lhe agradeço. Agradeço também a você, internauta, que acompanhou esse vídeo até o final. Reforço que esse vídeo é o último dessa terceira temporada. Esse é o nosso 16º episódio da terceira temporada e 48º episódio do Debate Legal. Em breve, fique acompanhando as nossas redes que nós iremos anunciar quando será iniciada a 4ª temporada. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima temporada do Debate Legal.